Olá, sou Laurinha Escobar, do Estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Então, Abner tomou a dizer: desvia-te detrás de mim, porque hei de eu ferir dar contigo em terra. E como me avisaria o rosto com Joabe, teu irmão? Porém, recusando-te ele a desviar-se, Abner o feriu no abdômen com extremidade inferior da lança que lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Azael caíra e morreram, paravam. Joabe persegue os irmãos de Abner, porém Joabe e Abisai perseguiram Abner, e pôs-se o sol quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que já diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner. Cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quanto demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir seus irmãos? Respondeu-lhe Joabe: tão certo como vive Deus, se não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou. Eles não perseguiram mais a Israel e já não pelejaram. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície e passaram o Jordão, e caminhando toda a manhã chegaram a Manaim. Joabe deixou de perseguir a Abner, e tendo ele ajuntado todo o povo, falavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém, os servos de Davi tinham ferido dentre os Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens que ali ficaram mortos. Levaram Azael e os enterraram na sepultura de seu pai, o qual estava em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. A família de Davi em Hebrom. Em Hebrom nasceram os filhos de Davi. O primogênito foi Amon e Ainoã e Jerita. O segundo, Queleabe de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Abisalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agide. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Etreão de Eglá, mulher de Davi. Eles nasceram a Davi em Hebrom. Abner faz aliança com Davi. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aia. Perguntou Isbosete a Abner: por que cobitaste com a concubina de seu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão para Judá?
Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, e seus irmãos e seus amigos, e não entregueis nas mãos de Davi. Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher? Assim faça Deus segundo lhe pareceu a Abner. Se como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul, estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba, e nenhuma palavra pode Isbosete responder a Abner, porque o temia. Então, de sua parte, ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel? Respondeu Davi: Bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo quando vieres a mim: não verás a minha face, se primeiro não trouxer a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Ibosete, filho de Saul, dizendo: Dai-me volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então Ibosete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido acompanhou caminhando e chorando após ela até Baurim. Disse Abner: Vai de volta. E ele voltou. Falou Abner com os anciões de Israel, dizendo: Outrora procurareis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Por intermédio de Davi, meu povo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os meus inimigos. Da mesma sorte falou também Abner aos ouvidos de Benjamim. E foi ainda dizer a Davi em Hebrom tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Veio Abner ter com Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi: Levantai-me e irei para juntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo que desejar tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Joabe mata Abner a traição. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram a uma investida e traziam consigo alegre despojo. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia despedido, e ele se fora em paz. Chegando, pois, Joabe e a toda a tropa que tinha com ele, disseram-lhe Abner, filho de Ner: Veio ter com o rei, o qual o despediu. Ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, como, pois, o despediste, indo-se ele livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner, veio para enganar-te, tomar conhecimento de suas empresas e sondar todos os seus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte no interior da porta para lhe falar em segredo, e ali feriu o abdômen, e ele morreu. Agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Asael. Sabendo-o depois de Davi, disse: Inocente somos eu, o meu reino para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner.
caia este sangue sobre a cabeça de Joabe, e Joabe toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se oponha em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, o seu irmão Abissai mataram a Abner por ter morto seu irmão Asael na peleja com Gibeon. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos os panos de saco, e ide pranteando diante de Abner. O rei Davi ia seguindo féretro. Sepultaram Abner em Hebrom. Rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. O rei, pranteando a Abner, disse: teria de morrer Abner como se fora um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões? Caíste como os que caem diante dos filhos da maldade? E todo o povo chorou, e muito mais por ele. Então veio todo o povo fazer Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus, e que lhe aprouver se provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. Todo o povo notou isso, e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem todo quanto o rei fez. Todo o povo e todo Israel naquele mesmo dia ficaram sabendo que não procedera ao rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei a seus homens: não sabes que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem? No presente sou fraco, embora ungido rei. Esses homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal segundo a sua maldade.